Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida. Que bom mais uma vez poder voltar aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. É bom, né? É bom a gente estudar, é bom a gente se alimentar, é bom a gente conhecer mais a respeito do Salvador, a respeito da sua palavra. Então se prepara, pega a tua Bíblia, porque agora é Bíblia na mão e Jesus no coração. E vamos juntos estudar a palavra de Deus, mais um tema maravilhoso da palavra de Jesus. O tema de hoje vai ser sobre a origem do mal. Você sabe dizer como foi que surgiu o mal, quando foi que surgiu o mal e por que existe o mal? Você sabe dizer? Há algumas perguntas que as pessoas precisam de resposta e quero garantir para você, meu querido amigo, que a Bíblia tem resposta para todas as tuas perguntas. Por isso, você que está recebendo de primeira mão esse estudo bíblico, eu vou pedir carinhosamente que você também compartilhe ao você receber. Eu tenho lá um canal no YouTube e peço que você compartilhe esses vídeos, compartilhe essas mensagens para outras pessoas também conhecerem. Muitas pessoas precisam conhecer a respeito de Jesus. E estamos aqui juntos, né, estudando a palavra de Jesus. Hoje com o tema a origem do mal. Como surgiu o mal? Por que existe? Será que o mal existe? Será que Deus criou o mal? Será que existe o diabo? O diabo existe ou não existe? E aí? Alguns dizem por aí que o diabo são as pessoas mesmo, né? Que cada um tem um diabo dentro de si. E algumas pessoas sem conhecimento falam isso, né? Mas iremos aprender dentro da palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer se encontra no livro de Apocalipse 5, versículo 11. Apocalipse 5, versículo 11. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para eu ler com você, estar compartilhando com você. Ok? Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Beleza? Pega também a tua Bíblia aí e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Apocalipse 5, verso 11. A primeira pergunta é a seguinte: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Deus tem um grande exército. O exército de Deus, a Bíblia vai falar quem são, quem é este exército. Ok? Vamos juntos conferir dentro da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo Deus, bondoso Pai, estamos aqui com a Tua palavra aberta neste momento. Abra cada coração que está ouvindo essa mensagem, que essa pessoa, que este amigo e esta amiga compreenda os Teus ensinos, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, primeira pergunta é de quantos anjos é composto o exército de Deus? E Apocalipse 5,11 responde, meu amigo, existe resposta para todas as perguntas. Verso 11 diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, olha a resposta da Bíblia. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então beleza, maravilha, a Bíblia respondeu a primeira pergunta, de quantos anjos é composto o exército de Deus? A Bíblia deixa bem claro que Deus tem um exército de anjos, e são de milhões, de milhares e milhares de anjos. Então, Deus tem aí esse exército de milhões de anjos, de milhares de anjos, né? É um exército muito grande. Agora, eu quero entender com você, segundo a palavra de Deus, a segunda pergunta que diz assim, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi líder dos anjos? Qual é então a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, que foi anjo de Deus? Vamos para Apocalipse? Vamos para Ezequiel 28, 14? Ezequiel 28, 14 a 17. Responde essa pergunta. Ezequiel capítulo 14, capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, eu vou aqui, estou aqui abrindo a minha Bíblia. Ezequiel capítulo 28, versos 14 a 20 tem a resposta. Olha o que diz o texto. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci
Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras andavas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Olha, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Entendido, meu amigo, minha amiga, entendeu o texto? Tá claro, não tá? Quer entender mais? Então, a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o anjo de Deus, era líder, ele era o comandante, ele era um dos principais lá no céu. A descrição dele é que ele era como um querubim da guarda, né? Um querubim, ele era um anjo de luz, ele era um anjo perfeito, ele era um anjo ungido. E Deus então lhe deu um cargo magnífico, Deus estabeleceu ele para ser líder. Essa é a descrição que a Bíblia faz desse anjo. Ele era então perfeito, Lúcifer, o nome dele quer dizer anjo de luz. Então a Bíblia deixa bem claro que esse anjo, Lúcifer, ele era perfeito nos caminhos dele, ele era perfeito. Até um dia, meu amigo, ele cometeu iniquidade. Mas vamos para frente para a próxima pergunta. Até que um dia esse anjo cometeu iniquidade, mas ele era perfeito. As características que a Bíblia dá desse anjo é que ele era querubim da guarda, ungido, Deus estabeleceu ele como um rei, como um líder, não é? Ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que achou nele iniquidade, até um dia cometer iniquidade. A terceira pergunta, meu amigo, é a seguinte, que esse anjo cometeu outros pecados, né? Ele cometeu outros pecados. Quais pecados esse anjo cometeu? Vamos para Isaías 14, 12 a 14? Vamos para Isaías capítulo 14, olha, eu estou aqui com a Bíblia, você está vendo, está percebendo que eu estou com a Bíblia na mão. Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Temos que entender com a Bíblia na nossa mão. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías capítulo 14, não é? Versos 12 a 14. Vamos entender. Diz assim o texto, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lembra do texto anterior que eu falei para você? Ele diz, o anjo era perfeito até cometer iniquidade. Até cometer iniquidade. E agora o texto deixa bem claro que esse anjo estava agora se exaltando. Ele agora começou a dizer, olha, eu vou ser como Deus. Eu também quero ser adorado. Eu posso ser Deus. Eu posso ter anjos que me adorem. As pessoas vão me adorar. Eu quero que as pessoas me adorem. Porque eu sou bonito, eu sou perfeito, né? E esse anjo diz assim, ó, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei como Deus. Esse anjo queria ser como Deus. Ó, dizer assim, ó, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Na verdade, meu amigo, este anjo ele queria ser Deus, ele queria ser adorado. Estes foram outros pecados que esse anjo cometeu. Querer ser Deus, querer ser exaltado, querer na verdade ser adorado, né? Querer ser adorado, queria tomar o lugar de Deus. A gente vai mais para frente e vai entender qual foi o resultado da rebeldia desse anjo. Até onde que ele foi? Até onde ele foi? Vamos ver então qual foi o resultado da rebeldia desse anjo?
A gente vai entender esse assunto em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Qual foi o resultado de sua rebeldia? Apocalipse 12, 7 a 9. Vamos entender este assunto, como surgiu o mal, por que existe o mal. A gente entende e sabe que Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo que era perfeito. Perfeito Deus criou. Agora, esse anjo escolheu ser diabo, Esse anjo escolheu, foi a escolha dele. Então Deus o expulsou lá do céu. Então a gente vai entender agora qual foi o resultado da rebeldia desse anjo. O que foi que aconteceu com ele? No livro de Apocalipse, capítulo 12, 7 a 9. Vamos ver, eu já estou com um texto aqui, 12, 7 a 9 diz assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você entendeu agora? Entendeu? A pergunta, lembra da pergunta? Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Foi expulso. Houve uma peleja no céu. A Bíblia diz que Miguel, o Deus conosco, lutou contra o dragão. Também o dragão lutou contra o Senhor Deus. Mas quem venceu a batalha? O Senhor, claro. Quem sempre vence é Jesus. Jesus sempre venceu. Então, a Bíblia diz que houve peleja no céu. Não foi uma peleja, viu, amigos? Não foi uma peleja de um pegar um revólver, outro pegar uma faca, pegar um facão para brigar. Não foi essa luta, essa guerra assim, não. A guerra, Lúcifer queria tomar o lugar de Deus e Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, qual foi o resultado da rebeldia dele? Deus então expulsou. Alguns perguntam assim, mas por que Deus não matou logo esse anjo? Por que não matou logo? Se Deus fizesse isso, as pessoas iriam a Deus com medo e chamariam Deus de um Deus tirano, Mas Deus dá para nós o livre-arbítrio, como deu para Lúcifer, o direito de escolher. Mas ele escolheu o lado dele, escolheu ser diabo. E Deus então, já que ele continuou com a rebeldia dele, com o coração duro, ele então foi expulso do céu. Deus expulsou Lúcifer do céu. Deus não matou, mas Deus expulsou ele do céu para a terra. Esse foi o resultado da sua rebeldia. Agora, vejamos a advertência que Deus fez a Adão e Eva. E Deus fez a Adão e Eva uma advertência no Jardim do Éden, quando Deus o presenteou, esse casal. Qual foi a advertência de Deus a Adão e Eva? Que Deus fez a Adão e Eva? Vamos para Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, o capítulo 2, 15 a 17. Deus deu ao casal, Adão e Eva, uma advertência. Que advertência foi esta? Gênesis 2, 15 a 17, diz o texto assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou o casal, Deus criou o homem também perfeito, criou Eva, e Deus lhe deu ao casal um presente. O presente que Deus deu ao casal foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden. E Deus disse que eles deveriam apenas cuidar, cultivar, zelar do jardim. E Deus deu uma ordem: olha, vocês podem comer do fruto de toda a árvore que está no jardim. Mas no jardim existe uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Pronto, então foi dada a advertência ao casal. Deus lhe deu a advertência: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, eles iriam morrer. Ordem dada, ordem deveria ser o quê? Deveria ser cumprida, deveria ser obedecida. Mas o que foi que aconteceu? Será que o casal obedeceu ou desobedeceu a Deus? Agora, para contrariar
a advertência que Deus havia dado para a mulher, para o casal, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse para a mulher? O que foi que a serpente disse para a mulher, contrariando agora a advertência de Deus? E essa resposta a gente vê em Gênesis 3, 1 a 5. Vamos ver aqui, ó. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então agora, a serpente sabia que existia um casal lindo e belo no Jardim do Éden. A serpente, o diabo, vendo que o diabo viu que não venceu Deus, não venceu Miguel, Deus conosco. Ele sabia que existia um casal no Jardim do Éden, que ele foi expulso do céu. Sabia que existia um casal, ele foi para o Jardim do Éden tentar o casal, não é? Ele foi lá contrariar a ordem que Deus tinha dado. E a serpente disse, Eva, Deus disse que você não pode comer desse fruto. Você vai ser conhecedora. A serpente começou a falar numa árvore do jardim, em uma das árvores do jardim, não é? E a serpente começa a falar e falar para Eva. Eva acha impressionante uma cobra falando, e Eva para ouvir a serpente. A serpente diz, você vai ser como Deus, já pensou? Você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. E qual foi a ordem que Deus deu para o casal? Não comereis. Mas a serpente veio e disse, comerás, vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. E Eva então acreditou. A gente vai ver agora a certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Adão e Eva então pecaram, né? Desobedeceram a Deus, cometeram o pecado, deram ouvido à voz do mal, à voz da serpente, mas Deus lhes deu uma certeza para o casal. Né? Que certeza foi essa? Qual foi a certeza? Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu, como aconteceu, e através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem, e por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então, aqui está uma profecia, né? Uma profecia muito clara. Jesus Cristo prometeu para Adão e Eva que eles haviam pecado, né? Mas que ele tinha uma solução para o casal. Vocês ainda têm a oportunidade, vocês terão uma chance. Eu vou enviar meu filho para morrer por vocês. E Jesus Cristo veio, nasceu de mulher e sofreu tudo em nosso lugar. Jesus Cristo veio e pagou o preço pelos meus e pelos teus pecados. Então, querido, que Deus ajude você a entender a cada momento a palavra de Jesus e que você pare para ouvir mais a respeito desse Deus. Agora, existe uma maneira pela qual Satanás nos engana hoje. No Jardim do Éden, ele se transformou numa serpente para enganar Eva. A forma que Satanás nos engana hoje, a Bíblia diz que ele vem em forma de anjo, né? Se transforma em anjo de luz para tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Tomemos cuidado. O diabo ele pode se transformar em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Quero dizer para você também que o diabo, ele está irado contra um povo. Apocalipse 12:17 diz, contra quem o diabo está irado. E eu quero ler com você esse texto. Apocalipse 12, verso 17, diz assim, ó.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar-se com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então o diabo está furioso, irado contra aqueles que estudam a palavra, contra aqueles que guardam a lei de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm a fé em Jesus, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Satanás está irado, furioso. Olha, você sabia que quando você estuda a Bíblia, o diabo fica furioso? Se você parar para ouvir esse estudo agora que eu estou passando, o diabo vai ficar furioso com você. Então, derrote ele, derrube ele, estudando a palavra, confiando nos méritos de Jesus. Agora, uma coisa eu te digo, como que é possível você vencer Satanás? Você sabe como vencer Satanás? Nos revestindo, meu amigo, da palavra de Deus. Ó. Efésios 6, 10 a 18 fala, revestindo-nos da palavra de Deus, da armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus. E é possível você vencer Satanás orando em todo o tempo, buscando ao Senhor em todo momento. Tem 3 perguntinhas para fazer para você, para a gente finalizar esse estudo. Você crê, meu amigo aí, você que me ouve agora, você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? Eu creio, eu acredito que foi assim. E você também crê? Se você crê, amém. No grande conflito entre o bem e o mal, segunda pergunta, você quer ficar do lado de Deus e de sua palavra? Eu aceito, eu quero ficar do lado de Deus e da palavra dele. Você também aceita? Amém, Deus seja louvado. Última pergunta que eu te faço, você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir seus mandamentos e seguir as suas orientações que se encontram aqui em sua palavra? É seu desejo? Se é o seu desejo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Feche seus olhos e faremos com o Senhor. Querido Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Guarda no nosso coração os Teus ensinos e nos ajude a cada dia a buscar o Senhor em fé e em verdade. Abençoe a pessoa que está assistindo esse estudo, Senhor. Derrama a sua bênção sem medida sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus te conceda bênçãos sem medida na sua vida. Até mais, até o próximo estudo, ok?